Olá, eu sou o professor Henrique e sejam bem-vindos a mais um podcast Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial e muito preparada, a professora Adriana Martello. A professora Adriana ela é bacharel em administração, é especialista em gestão de pessoas, em gestão executiva educacional, ela é mestre em economia, ela é coordenadora do curso de administração da PUC Paraná Londrina, como também do MBA em inteligência artificial para negócios, também da PUC. É consultora executiva em desenvolvimento, e tem uma formação internacional em liderança feminina, que nós vamos falar bem sobre isso. É conselheira do Conselho Regional de Administração do Paraná. E também possui experiências internacionais em Harvard, como também na Google, Meta e na Apple. E gosta de uma filosofia, que nós vamos falar no final, que chama Lifelong Learning. Né, professora? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professor Henrique. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui falando de tanta coisa boa que nós vamos falar aqui hoje, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, professora. E começando por esse lema aí, né? Sim. O lifelong learning, na verdade, ele tá... Eu brinco, eu falo... Algumas pessoas eu tenho lifelong learning na veia. Olha só. Só que desde sempre, o que é? É estudar muito. Certo. E eu sempre pensei nisso e fiz dessa forma na minha vida, na minha carreira. Só que hoje em dia o lifelong learning é uma moda. Ai, que legal. Uma boa moda. Boa moda. É uma boa moda. É. Então, e o que consiste, professora? Consiste assim, o lifelong learning é aprendizado para toda a vida. Aprendizado seria a tradução de lifelong learn. Isso. Aprendizado para toda a vida. Exato. E aí, na essência desse conceito, digamos assim, Sim. tem que a gente pode aprender a qualquer momento na nossa vida. A gente aprende com um curso, a gente aprende num podcast conversando, a gente aprende ouvindo esse podcast, vendo, e a gente aprende também fazendo um curso, estudando, lendo um livro. Então, é o aprendizado para toda a vida. Ou seja, tudo que a gente faz, devemos buscar o aprendizado daquilo e entender como essas coisas funcionam. Isso, aprendizado pela experiência, não só por cursos. Sim, né? Sim. Que bacana, professora. É bem isso. Eu sempre falo assim, que a experiência é o que faz as coisas acontecerem. Exato. E que a literatura sobre determinado assunto não deixa de ser a experiência de alguém que já passou por aquilo. Que registrou. Né? Então, na verdade, é uma prática, né? Exato. A teoria é a prática da escrita. Exatamente. E que bacana essa... viver e aprender a todo tempo. Exatamente. Né? É isso. E dentro disso, professora, eu trouxe a senhora aqui, eu a convidei, para nós falarmos sobre o papel do administrador, da formação, do gestor, hoje dentro do mercado. E isso, eu acho que até cabe dentro dessa filosofia, porque o mercado é muito dinâmico e traz muitas novidades, não é? Isso mesmo. Professor Henrique, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar da nossa carreira, né? Sim. Tal como o senhor é administrador. Sim, opa, na veia. Sangue azul. Eu brinco que eu sou sangue azul. Exato. Eu também tenho essa formação como minha paixão, a minha profissão. Sim. Eu brinco muito com isso, que eu falo assim, eu defendo a administração ferozmente. Sim. E eu fico feliz de falar desse tema porque existem muitos entendimentos equivocados hoje em dia com a questão da tecnologia aplicada, de se dizer que não haverá mais trabalho para o administrador. Certo. Você tem ouvido isso? Opa, muito. Vai vir aí a IA, a inteligência artificial, o administrador não vai ser mais necessário. Também ouço isso no mundo do direito. Exato. Onde também o advogado não vai ter mais que existir. Exatamente. Né? Eu acho que não é bem assim as coisas não, viu, professora? Não é mesmo. E assim, além da minha profissão, que eu pratico isso, eu também, pelo meu próprio trabalho, eu tenho que estudar sobre isso. Sim. Como é que vai ser o futuro da nossa profissão? Sim. E tenho me debruçado sobre isso. E a gente percebe que é o contrário, né? Não vai acabar a nossa carreira. Sim. Mas, obviamente, a gente tem que se preparar para um mundo diferente. Perfeito. Que já está aí. Então, não é nem o mundo do futuro. Se a gente falar assim, no futuro vai. Não. Já agora. É agora. É ontem, né? É ontem. É ontem, Então, a gente está ficando louco com tanta coisa surgindo. E aí, também, a gente tem que
voltar para o centro e falar assim, não, o que exatamente eu vou priorizar? Então, esse é um ponto importante. Mas falando dessa carreira do administrador, os pontos cruciais, né, que eu acho que a gente tem que pensar é justamente a gente escolhendo essa profissão, estudando sobre a administração. Eu acredito que essa profissão ela traz um profissional muito preparado, muito consistente. Certo. Porque a gente tem realmente essa visão sistêmica da organização, a gente tem condições de entender uma empresa no seu escopo total e conseguir ajudar, principalmente no que a gente precisa do administrador, é ajudar na tomada de decisão. Certo. Ajudar a resolver problemas. Sim. Eu brinco com isso também, eu falo... Eu, como administradora, eu sou uma resolvedora de problemas. Sim, e uma tomadora de decisão. E uma tomadora de decisão. Eu percebo, professora, que muito de quem estuda, quem até tem outra formação, mas acaba fazendo uma pós-graduação dentro da área de gestão, não percebe que o papel do administrador é tomar decisão. Exatamente. Né? É ele que vai escolher o caminho, Isso. é ele que vai peneirar as variáveis que são necessárias e os caminhos que podem ser indicados. Isso, e às vezes até se esquiva disso, né? Perfeito. Não, na verdade a gente não pode se esquivar, isso é para a gente mesmo pegar que é da nossa profissão, isso é importante. Sim. Perfeito. Então é muito importante a gente entender que o administrador ele tem as competências necessárias para gerir uma empresa. Sim. E aí quando a gente fala dessas competências, a gente pode elencar tanto competências técnicas, que são as famosas as hard skills, e as competências comportamentais, que são as queridinhas do mercado, que são as soft skills famosas, né? E hoje em dia tem várias skills também. Tem mas, professor, outras. Explica o que é isso para quem não conhece bem os termos. Então, vamos lá. As hard skills que a gente fala são as competências técnicas. Vou exemplificar. Quando a gente entende, por exemplo, como funciona dentro de uma empresa fluxo de caixa ou tributação, ou alguns pontos mais específicos que demandam um conhecimento mais técnico. Sim. Um uso de Excel, por exemplo. Perfeito. Isso é hard skill. Ok. E a soft skill, ela já vai para o caminho do comportamento. Sim. Ela é atitudinal. Perfeito. E aí ela se soma à hard skill para trazer o que a gente chama da entrega completa da competência do profissional. Certo. E olha que interessante, por que isso? Não adianta eu saber fazer a técnica e não querer fazer, concorda? Que é atitude. Você não tem nenhum motivo de nem ter aprendido. Exato, eu posso ter uma excelente formação, uma excelente bagagem profissional técnica, mas eu não tenho uma atitude favorável para entregar essa competência. Entendi. De que forma? Uma boa comunicação, um bom trabalho de equipe. Sabia que as empresas hoje, elas demitem por causa desse comportamento? Eu vi que é assim, né? Nós contratamos, as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Exato. Uma frase famosa dos RHs, né? Sem dúvida nenhuma. E é real, né? É real. Eu percebo isso também. Exato. Isso não está só na falácia, né? Na conversa, mas isso é a prática. Certo. Então, as competências muito requeridas hoje são essas: comunicação, trabalho em equipe, a liderança, solução de problemas complexos é uma competência que aparece bastante. Sim. Relações interpessoais, olha que interessante, né? Se nós colocarmos que o ser humano é um ser político e social e ele só trabalha com relação... Exatamente. Né? Então, nesse contexto, até quando a gente fala da própria tecnologia dentro dos ambientes das organizações, a gente pode ter um pensamento também equivocado. Não vai precisar de competência comportamental. Vai precisar. E aí tem, assim... inclusive, eu fui na fonte... Certo. Vou contar essa historinha, pode? Lógico, opa! eu quero ouvir. Eu acho que, assim, todo administrador tem vontade de conhecer o Vale do Silício. Opa, é o grande paraíso para nós. O grande paraíso. Eu brinco, eu falo que é a Roma, né? Para o católico, é o Vale do Silício para o administrador. E eu sempre tive esse sonho. E aí eu fiz um plano na minha carreira, eu sempre tenho um plano pessoal também que eu desenvolvo dentro da minha carreira. Né, professor? Planejamento profissional. Exatamente. O que eu quero crescer, como eu quero crescer muito. Essa ideia de planejamento profissional até
poderíamos falar disso numa outra oportunidade. Sim, sem dúvida. É muito importante para o sucesso do gestor, do administrador no futuro. Isso, né? E eu estabeleço as minhas metas. Então, vou voltar um pouquinho no Lifelong Learning. Sim. Eu coloco a cada 2 anos para fazer uma formação internacional. Eu, Adriana, coloco isso no meu plano. E eu banco isso, Sim. tá? Então, isso é um outro ponto interessante. A gente não pode depender de outras pessoas para nos trazerem esse conhecimento. Sim. A empresa tem que pagar para mim o curso. Eu só vou se a empresa pagar. Aí eu só vou se eu tiver um recurso do fulano de tal. Sim. Não. Então, a gente tem que ter o nosso plano. Sim. E aí, eu fiz esse plano e falei, eu vou nesse tal desse Vale do Silício, para ver o que acontece lá. Como é que funciona, né? E foi bem nessa virada da tecnologia, da IA, que chegou no Brasil. Então, eu fui no comecinho de 2024. Perfeito. Agora, faz pouco tempo, eu fui em fevereiro do ano passado. E aí, eu queria entender um pouco como acontecia a inovação. E eu fiz uma imersão em diversas empresas, algumas você citou aí, Google, Meta, Tesla, e algumas que eu pude visitar, a Apple principalmente, ver o modelo de gestão, na Google também entender esse modelo de gestão. Que bacana, professor. É muito legal. Tá? A gente pode ficar depois um podcast, só um aqui falando disso. Eu estou me sentindo aquele menino do Karate Kid e subindo na fonte, do alto da montanha, a fonte do conhecimento. É muito bom. E para mim foi sensacional. Tanto o aprendizado, e eu sugiro a todos, quanto a parte cultural também. Sim. Que eu acho que a gente cresce muito nessas experiências, né? Mas o que eu acho que eu posso agregar aqui hoje para o nosso ouvinte, para quem está assistindo também, é assim... eu fui lá na fonte para entender essa inovação e as minhas constatações foram assim, né? Que não é novidade para quem estuda inovação, mas eu queria entender isso. A inovação, ela nasce, obviamente, ideias novas, coisas novas, mas ela precisa ter, por exemplo, ela precisa ter um local apropriado, que a gente chama de ecossistema inovador. Certo. Esse ecossistema inovador, ele é formado pelo quê? Ele é formado por conhecimento, por capital e por uma inquietude. Certo. E por um ambiente ágil. Foi isso que eu vi lá. O governo da Califórnia tem um lema que se chama Fast and Easy. Uma empresa é aberta lá em 1 hora. Certo. Rápido e fácil. E a empresa começa a rodar. Certo? Certo. E aí, nesse conhecimento todo que eu fui agregando em todas as palestras, ou o curso que eu assisti, ou a empresa que eu visitava, eu perguntava, mas e o ser humano? Como é que fica nessa relação com a tecnologia, o homem-máquina e tudo mais? E sempre, todos os diretores foram unânimes, os investidores, os empreendedores, dizendo que as competências comportamentais são importantes. Sim. Né? Então, o que eu vi lá bastante? Diversidade. Eu tive palestra tanto com pessoas de 20 anos, quanto com pessoas de 70, 80 anos. Que legal, professor. Né? Gary Bowles, 80 anos, sabe? Michelle Messina, 70 anos, falando da experiência, estando dentro de uma startup. E você fala, quem não uau! conhece, professora, quem são? Eles são gestores, administradores que trouxeram essa pegada. Por exemplo, o Gary Bowles, ele estuda sobre mercado de trabalho. Que legal. E ele leva essa pegada para a startup, né? Sim. Michelle Messina estuda sobre marketing, posicionamento de mercado. Então, depois eu posso até passar as referências para a gente compartilhar. Coloca aqui embaixo. Exatamente. E aí, o que eu vi em tudo isso lá? Todas essas competências junto com a tecnologia. Então, tipo assim, eu tenho que estar preparado, sim, para a tecnologia, mas eu preciso também muito me preparar de forma comportamental para trabalhar nesse ambiente tecnológico. Sim. Né? Então, a diversidade, a flexibilidade, as relações interpessoais, a abertura mental. Ouvi muito isso lá. Sim. Mindset. Certo. Abertura de mindset, né? Aceitar as coisas novas, aprender, né? Trabalhar com isso, porque hoje em dia a gente pega, né? Mudar paradigmas. Mudar paradigmas. Eu brinco bastante isso com a minha idade. Eu falo, 54, Sim. já podia estar falando assim, não quero aprender sobre inteligência artificial. E voltei de lá com tanta vontade que eu abri um MBA de IA para negócios. Sim, olha que bacana. Que aí, qual foi essa grande sacada? A gente tem muito IA, assim, mais solto. Sim. Eu falei, como que a gente pode trazer isso para dentro das organizações? Como que eu posso usar a IA para melhorar o negócio? Sim. Agilidade, tomada de decisão, melhoria de produto,
melhoria para o líder. Sim. Então, tudo isso está dentro... Melhoria da condição de vida dos trabalhadores, também, qualidade de vida. Exatamente. Uma coisa que eu percebo, professora, que muito se fala de IA, e como a senhora colocou, não, vai afastar o ser humano do posto de trabalho, a IA. E eu também concordo com a senhora que não, que tem ao contrário. Mas o problema é o paradigma que a maioria das pessoas tem, achando que a IA é tipo um robô. Isso. Né? Que a IA ela vai lá e sim vai ocupar. E não é uma realidade. Porque se nós formos ver, professor, eu estou vendo muitas pessoas escrevendo sobre a IA, né? Porque é uma novidade, e eu vi uns 2 ou 3 autores comentando que as mudanças que estão acontecendo agora e que irão acontecer por causa da IA são parecidas em tamanho de mudança de paradigma com a da Revolução Industrial. Exatamente. Né? Só que mais rápido. Só que mais rápido, né? Mais acelerado. Até um dos escritores fala que o crescimento é exponencial. Né? Que aí a gente pega a lei de Moore, né, lá da Intel, que ele coloca que vai dobrar a cada 180 dias a capacidade de processamento, então se torna exponencial. Isso mesmo. Né? Só que muitas pessoas, por falta de conhecimento, não entendem essa que é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. Mas essa ferramenta é um ser humano que usa, não é isso? A gente não pode ser leviano e falar que não vai afetar o mercado de trabalho. Vai afetar. Sim. Vai afetar, não. Já está afetando. Certo. E aí, o que a gente precisa se atentar? A gente precisa se atentar em nos preparar para isso. Sim. E eu acredito que no nosso país, o movimento que tem que ser feito é preparar para essa tecnologia também. Perfeito. Preparar os profissionais, o letramento que a gente fala, tecnológico, né? Dos sistemas de informação, para trazer esse pessoal para esse outro nível de trabalho mais automatizado. Sim. Né? Mas o movimento que está muito forte, de repente, num país mais desenvolvido, no Brasil ele demora um pouco mais, obviamente. Sim. Mas a gente não pode dizer que não vai afetar alguns postos de trabalho. Certo. Sim. Mas a profissão em si, se ela for, digamos assim, redesenhada, ela não acaba. Sim. Então, até... fechando o ciclo do que a gente está falando do curso de administração, certo, né? Eu acredito que os cursos de administração que não se modernizarem, certo, eles vão acabar. Certo. E para quem escolhe o curso, gente, você tem que ter um olhar muito atento. Porque o aluno também tem essa mania de não olhar o que vai ser oferecido no curso. Perfeito. Né? Entra e depois vai saber o que vai estudar. Por favor, abre a tua matriz curricular do que vai ser oferecido nesse curso e dá uma olhada. Se não tiver lá tecnologia, não tiver desafios, não tiver solução de problema, não tiver dentro todo esse escopo, né? É porque aquele curso não está acompanhando essas novidades de mercado. Sim. Na verdade, está formando um operador. O administrador que já acabou. Que já acabou. Então, a administração moderna, digamos, a administração de hoje, do futuro, ela engloba tecnologia, ela engloba essas decisões rápidas, ela engloba também essa visão eclética que a gente tem, né? Olha o tanto de coisa que a gente está falando eu falo, professora, que o curso de administração é o curso mais completo que existe. Sem dúvida. Né? Eu não tenho dúvida em relação a isso, porque nós temos que trabalhar tantas áreas, nós trabalhamos psicologia, trabalhamos engenharia, trabalhamos economia, trabalhamos contabilidade, trabalhamos direito. Também, né? Olha quanta coisa que o administrador é a visão sistêmica do administrador. Eu lembro que quando eu estudava, a gente chamava de visão holística. Visão holística. E eu acredito muito no trabalho integrado da administração com as outras áreas. Sim. Então, assim, eu acredito que dentro de uma organização, esses trabalhos se complementam. Sim. Né? E a gente também não pode querer fazer tudo. Tal como um outro profissional não pode querer entrar na nossa área. Sem dúvida nenhuma. Administrar é para administrador. Gestão é para administrador. Sim. Da mesma forma como a gente não vai advogar. Sim. Como a gente também respeita o trabalho do psicólogo. Então, acho que a administração também está dependendo muito dessa nossa defesa. Sem dúvida nenhuma. Do nosso trabalho. E o valor que isso tem para as organizações. A senhora sabe, professora, que você já ouviu aquela frase, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas eu brinco que é de médico, louco e administrador. Todo mundo se acha administrador. Não, é só abrir um negócio. A administração é fácil. E não é.
né? É muito complicado, é muito, como eu falei, é uma gama de conhecimentos que nós devemos ter, é uma capacidade de análise que vai além do Exato. óbvio, né? Vai muito além do óbvio, Exatamente. e a riqueza é essa. O administrador, no meu ver, é ele que consegue definir o caminho, ele que consegue trabalhar com os recursos. Com certeza. Né? E eu sempre falo, recurso é recurso. Quem trabalha com recurso é administrador. Sim. Né? O engenheiro trabalha na área dele, o contador na área dele. Quem vai fazer juntar tudo, balançar e ter o resultado somos nós, não é isso? É o profissional que está habilitado a fazer isso, né? Que entende toda essa o que a gente fala dessa visão sistêmica da organização e consegue amarrar isso. Então, a administração ela é fundamental. Sim. E aí a gente não pode deixar de usá-la dessa maneira mais moderna, né? Sim. E lá no Vale do Silício, eu estive em Stanford, que é também um ícone da educação mundial, né? E eu vejo tanto que eles fomentam essa administração mais diferenciada. Obviamente, os cursos lá não têm os mesmos nomes que no Brasil, não é administração, tudo direitinho assim, né? Mas aqui no curso que eu coordeno, inclusive, a gente trouxe modelos da Babson College, que é uma que bacana, universidade. Professora. Eu fui na Babson em 2015. Eu fui em Babson, Harvard, e aí trouxe os modelos. Então, veja, a gente não pode deixar de aplicar o que tem de diferente. Sim. E é realmente aprendendo em outros universos, outros mecanismos, estudando muito. Então, só assim que a gente vai conseguir mobilizar a nossa profissão para trazer algo realmente vantajoso, né, e diferente. E as universidades estão prontas, professora? Depende, da onde? Não, do Brasil, de forma geral. Também as de fora tem as boas e tem as ruins, né? Tanto é que eu ouvi dizer, professora, que o administrador brasileiro é um dos mais preparados do mundo. Eu acho que a formação, o administrador brasileiro se vira muito também, né? Sim, não tem uma criatividade incrível, talvez né? seja aquele papo do jeito, aquele papo de conseguir enxergar outras saídas. Você sabe que eu vi muitos profissionais do Brasil em todos os lugares que eu fui. Então, eu fui a Boston, que é dessa região Cambridge, que tem essas universidades, muitos brasileiros, e na Califórnia, muitos brasileiros. Olha que bacana. Eu visitei uma das maiores lá, uma incubadora de tecnologia, que é de um brasileiro, que é o Alex Dantas, que é a Circuit Lounge. Sim. Quem estiver assistindo pode entrar e dar um Google lá e achar a Circuit Lounge. O Alex é um brasileiro que tinha um sonho de criar algo diferente. E ele criou uma incubadora de tecnologia que hoje é uma das maiores do mundo, que está no Vale do Silício. Olha que bacana. Então, assim, o brasileiro ele é incrível, né? Sim. E eu acho que as universidades elas estão nesse movimento. O MEC fez um movimento interessante que foi atualizar as DCNs, diretrizes curriculares nacionais dos cursos de administração. As diretrizes curriculares, gente, só para vocês entenderem, é o que um curso de direito, um curso universitário, ele tem que apresentar para o aluno e formar o aluno, não é isso, professor? Isso. É tipo uma lista de competências. Sim. O MEC atualizou essa lista de competências de todos dos cursos de administração, né? E as universidades tinham um prazo para implementar isso, que até agora, acho que foi agora em 2025, que é o prazo final. Certo. Então, algumas universidades já bem avançadas, já estão até trabalhando com matriz nova e outras que ainda não se movimentaram. Perfeito. Então, acho que tem esse movimento aí no país. E para o aluno que está nessa universidade que ainda não adotou, tem a pós. Exatamente. Ele não pode se limitar a isso. Eu vejo muita gente dando a desculpa. Ah, não, mas a minha universidade, não importa. Isso. Terminou o curso, vai fazer uma pós. Perfeito. Né? Você quer trabalhar de a sua universidade não está dando isso, vem fazer a pós com a professora. Exatamente. Não é isso? Porque oportunidade tem. Especializações. Os próprios cursos, o tanto de curso hoje em dia que a gente tem na internet. É incrível. Sim. Então, a partir do momento que a gente quer se dedicar realmente ao aprendizado, a gente consegue encontrar essa forma de aprender. Né? Então, acho que isso hoje no mundo é muito interessante. Que voltamos lá naquele conceito de lifelong learning. Sim, então, que não pode parar de estudar. Quem está na faculdade falando assim, contando os dias e falando, ai, ufa, vou parar de estudar. Hoje em dia não dá mais. Né? Eu lembro, eu tenho uma filha de 7 anos e eu lembro de eu levando ela no primeiro dia lá na escola, ela bebezinho, e aí meu pai olhou para mim e falou, se ela soubesse que nunca mais vai parar,
né? Porque em casa, verdade. tanto eu quanto meu irmão também, a vida é estudar, Sim. trabalhar e estudar. Sim. E aí meu pai olhou e falou assim, se ela soubesse que ela nunca mais vai sair disso, ela não entrava. Tadinha, ela nem entrava, né? Ela nem entrava. Muito né? legal. E, professora, dentro desse mundo, onde eu perguntei se as universidades estão prontas, como é que a senhora enxerga o profissional de administração brasileiro? Bom, Sim. Eu já estive no mercado de São Paulo, Certo. eu sou consultora, também viajo bastante o Brasil, né? Eu Sim. acredito que a gente tem pessoas que... Eu acho que, como tudo, né? A gente tem Sim. tanta gente que é despreparado, não quer aprender. Sim. Fica fora dessa curva. E Sim. a gente tem profissionais excepcionais, né? Eu acredito Sim. que a gente tem um corpo de profissionais bem interessante, mas eu acho que no Brasil falta muito que o preparo para a liderança. Certo. Eu acho que isso falta. Talvez até na formação de administração, reforçar esse papel do líder, porque o administrador ele vai gerir em algum momento. Sim, né? sim. Então, nessas minhas andanças, digamos assim, né, eu sinto muito falta disso. E principalmente nessa questão das competências comportamentais de liderança. Sim. Então... E uma coisa que eu percebi, professora, que muitas vezes, no passado, o administrador era o cara que executava. Isso. Né? Não era o cara que planejava. Isso. E aí, entendeu? de repente, você cai de paraquedas num trabalho de liderança. E onde você está, onde o administrador tem que estar, é no planejamento, Isso. é na visão de futuro e na questão da liderança, porque é ele que vai gerir. Eu gostei muito quando a senhora colocou, ele que vai gerir. O que é gerir? É fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Né? É dar equilíbrio para aquilo, ou seja, é mais que um executor. Exato, é né? mobilizar esses recursos. Mobilizar, né? Os recursos. E aí, de repente, não tem esse preparo para mobilizar esses recursos, porque às vezes ele ficou com uma visão muito fragmentada. Ou muito técnica. Muito técnica, muito afunilada. Então, é ampliar esse olhar. Sim. Opa, o que eu posso agregar aqui no meu trabalho a mais? Sim. E justamente, tanto competência técnica quanto competência comportamental. E quando falamos de soft skills, é liderança. Super, aí liderança, o trabalho em equipe, a comunicação. Não, mas né? tudo, tá eu na acho liderança. Que tá no né? eixo da liderança, porque quando a gente pega a liderança como um grande guarda-chuva, a gente precisa de tudo isso. Perfeito. Né? Eu faço mentoria também para líderes. Sim. E tem uma história interessante. Eu fazendo a mentoria, eu sou mentora brava, né? Sim, opa! Aí, fazendo a mentoria, e meu mentorado falou assim, eu não gosto de dar feedback, eu tô até olhando para a câmera para falar isso, né? E aí eu conversei com ele, falei, senhor gestor, se você não gosta de dar feedback, você não pode ser líder. É lógico. Você não pode ser líder. Se você não gosta de se comunicar, de conversar com o teu colaborador, de colocar as claras, que desempenho você quer dele, como que ele está indo. Se você não pode tirar um tempo do teu dia para dar feedback, você não pode ser líder. Porque o feedback é a regulagem, né? É o direcionamento, né? Exato. Feedback não é da bronca, viu, gente? Não. Feedback é para desenvolver. Isso. É uma retroalimentação que nós utilizamos para dar melhor condição e uma melhor visualização dos processos para os nossos colaboradores. Exato. Não é da bronca, a gente até brinca, não é feed bronca. Não é feedback. É retroalimentação. Eu digo que tem 3, né? Tem aquele feedback que é o corretivo, que é o da bronca. Certo. Tem o feedback do elogio, que é quando a pessoa faz uma coisa bem bacana. Eu acho importante elogiar. Pouca gente elogia, poucos gestores. Tem medo de elogiar, né, professor? E tem o feedback de realinhamento, que é dia a dia. Olha, Henrique, aconteceu isso, vamos por aqui, vamos por ali. E os líderes não querem fazer isso. Então, é o que a gente está conversando, né? Eu ascendo a um cargo de liderança, quer dizer, eu cresço para um cargo de liderança, mas eu não quero assumir o trabalho de líder. O papel da liderança. E o papel da liderança, ele é complicado, né, professor? Ele é árduo. Eu fui líder, fui durante muitos anos. Eu sou ex-Petróleo Ipiranga, ex-Croton. Eu assumi cargo de liderança, e a liderança, eu digo até que é solitária. Exatamente. Né? Porque é você, com você, tomando decisão, e todo mundo tem que estar feliz. Exato. O pessoal de cima, o pessoal que está... que você faz a gestão, é muito complicado, né? Muito complicado. E por isso que precisa desenvolver. Com certeza. Eu acho que é uma das funções, né? Porque não é uma profissão, mas uma das funções que a gente tem, que são as mais desafiadoras, ser líder. Ser líder.
E aí a gente precisa realmente estar muito preparado. E preparado para os dois lados, é o que você falou, faz total sentido. Preparado a gente com a equipe e preparado eu comigo mesmo. Por quê? Porque é solitário, porque você tem que tomar decisões difíceis, porque você precisa trabalhar bem isso dentro da sua mente. Perfeito. Senão a gente começa a ficar mal. Né? Porque eu sou líder, aí eu começo também a ficar mal, me afastar das pessoas, ou ficar realmente muito solitário. Entender o papel de... Gente, para ser líder tem que ter formação. Eu consigo, lógico, ser um líder numa posição... me vi líder no momento da... Eu sou um empreendedor, acabo me vendo líder, etc. Mas se você quer ter um grande futuro na liderança, se você quer ter grandes acertos, né? Saber fazer um planejamento, você tem que se formar como um líder. Né? Não adianta eu aprendo isso sozinho. Você pode aprender, mas para aprender nós vamos cometer muitos erros. E talvez quando nós estamos na posição de liderança, um erro para nós pode custar muito caro. Né? Então, vai lá, se forma, se informa, entenda o papel do líder, questão de oratória, questão de planejamento, questão de estratégia, né? Que eu até brinco, professora, das minhas aulas, quando fala, estratégia, eu falo, então, fala para mim o que é estratégia. E a pessoa, ela trava. Ela falou, estratégia é estratégia. Não, não é isso. É muito mais que isso. Vai muito né? além. Então, estude a respeito, né, professora? Exato. Como é que é mesmo? Lifelong Learning. É isso aí. Que legal. E esse conhecimento da liderança também, por exemplo, você não tem um tempo de fazer um curso, você não tem um tempo de... Uma formação mais longa. Sim. Cursos de curta duração, hoje em dia tem perfeito, bastante. Perfeito. Leitura, gente. Livros de liderança, escolha um bom livro de liderança, leia bastante. Menos aqueles eu acredito, eu consigo, tá? Por favor. Eu digo liderança, porque aí envolve a técnica também, exatamente. Né? A liderança técnica, o passo a passo de liderança. Então... Como eu trago esses conhecimentos para dentro do meu papel de gestão. Sim. E também, hoje em dia, é muito comum, procura mentoria. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho, sem dúvida a gente nenhuma. aprende muito com mentoria. Eu também tenho programas de mentoria, professora. Bacana. Eu tenho uma em desenvolvimento em liderança. E é muito legal, porque a mentoria, gente, para quem não sabe o que é um atendimento que nós fazemos de forma individual, em cima do que o nosso mentorado ele espera, o que ele quer alcançar. Eu sempre brinco que tem o antes e o depois, exatamente. Né? E a mentoria está no meio. Exatamente. Né? E nós conseguimos fazer uma transformação, um desenvolvimento cognitivo na pessoa, que ela acaba evoluindo na área. Né? E, não é isso, professora? E o legal é que é individual. Né? A mentoria é muito interessante porque... É o que você colocou. Ela, além de individual, ela é personalizada, que é o individual. Sim. Mas o interessante da mentoria é que ela não tem uma receita. Tipo, cada um é um, né? E na hora que você começa aquela mentoria, nas sessões, você vai desenvolvendo conforme a demanda do mentorado. E é bem legal. E aí vai se transformando. Então, muito interessante. Eu lembro que eu fui fazer mentoria e quando eu fiz em São Paulo. Nossa, eu saí da minha primeira sessão falando, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Faz uma diferença gigantesca. Porque vai abrindo portas que você vai aprendendo a ver coisas de uma forma completamente diferente. É sensacional para o desenvolvimento profissional. Sensacional. Né? E escolha aquele mentor que vai puxar a sua orelha. E não aquele que vai ser bonzinho, não é bonzinho e concordar com tudo, né? Não, o mentor que concorda, ele não é mentor. Brincadeiras à parte. É que quando a gente está falando da liderança, às vezes o mentor é aquele que vai te falar as verdades que outras pessoas não estão falando e que precisa disso para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Né? E, professor, e dentro da liderança, eu estou vendo as mulheres tomando conta, né? Eu sempre ouvi que as mulheres elas são bem mais preparadas para a liderança do que os homens. Isso é real? Será? Então, eu vou falar, dentro de todas as chefias que eu tive uma com a professora Flávia Frutos. Sim. Ela foi, obrigado, professora. Ela foi uma das melhores líderes que eu já tive na minha vida. Ótimo. Entendeu? Eu gostava de... Eu até brincava que eu não queria nunca o cargo dela, que eu sempre queria que ela fosse minha líder. Que bacana né? Que isso, quando ela cresceu,
aparecer se me levasse, mas... Ai, que gostoso, né? Foi muito boa. É bom ouvir isso. E é real, professora? E é real. Você sabia que tem um estudo sobre isso, inclusive, de 2 professores de Harvard. Eu não vou lembrar o nome aqui, desculpa, mas tem muito estudo para a gente lembrar. Mas, assim, pode contar uma historinha agora? Pode, lógico. A historinha. Por favor. Outra coisa que me inquietou, né? Essa questão da liderança feminina. Dos meus 30 anos de carreira, 20 deles eu sou líder, tá? Então, o mundo foi me levando, a minha carreira foi me levando a isso. E realmente eu me preparei por meio de alguns cursos, leitura e tudo mais, só que eu falava assim, falta alguma coisa. Certo. Porque eu sou mulher. E eu achava que faltava. E aí, pesquisando sobre isso, eu fiz um curso de liderança feminina, ele chamou World Leadership Program, que é um programa de liderança mundial, que é da SBE de Portugal, Perfeito. Uma universidade. A senhora fez lá? Fiz lá. Que bacana. Só que foi bem na época da pandemia, naquela hora que você quer fazer a viagem e você tem que estudar online. Sim. Então, eu fiz a maioria do curso online, que ele foi transformado para o online, mas foi muito interessante. E aí, qual foi digamos assim, né? Essas viradas de chave que a gente fala na carreira, no nosso momento de vida. Então, o que eu aprendi nesse curso foi uma virada de chave ali para mim. E aí, eu criei um curso autoral de liderança feminina. Eu peguei o que eu aprendi, transformei num curso de liderança feminina. Trouxe para a realidade do Brasil. Trouxe para a realidade do Brasil e muito mais. Eu trago para a realidade de cada cliente. Olha que bacana, professora. Por exemplo, quando eu atendo cooperativas, que hoje são a maioria dos meus clientes, eu levo para a realidade da cooperativa. Se for a agricultora, a mulher lá que está lá na propriedade, eu vou levar o curso para a realidade dela. Sim. E eu tenho tido muitos ganhos com isso e muitas experiências muito bacanas. Eu ouvi dizer que a senhora já deu mais de 500 Eu pessoas. tive mais de 500 mulheres, pessoas, né? 500 mulheres passando por esse programa. E um desses programas que eu tinha aproximadamente 45 mulheres, eu fiz, foram 12 mentorias individuais durante um ano, 8 sessões cada uma, faz a conta. Que legal! Então, assim, e foi uma transformação de você ver aquela mulher chegando no curso e você ver aquela mulher saindo do curso totalmente preparada para a liderança. E que realmente... legal. São coisas que abrem o nosso olhar. Por quê? Vou voltar no estudo, né? Esse estudo feito de 12 competências avaliadas entre um público aí de mais de 1.250 pessoas. Sim. Dessas 12 competências, a mulher é melhor em 8 delas. Então, assim, é um número significativo. A senhora lembra de algumas dessas competências? Lembro. Quais são, professora? Então, a mulher é melhor. Aí, só um detalhe que eu acho importante. Aqui a gente não está sendo sexista, separando. Não, perfeito. A mulher em tudo, não. Isso é um estudo. Sim, E aí vocês vão entender o porquê em algumas competências a mulher é melhor. É por causa da própria formação da mulher. Certo. Então, por exemplo, comunicação. A mulher apresenta uma comunicação mais clara. A mulher fala as claras, o que tem que ser dito para os liderados. Pela própria posicionamento dela como natural, mãe, ou natural. Sem dúvida. Acolhida. A mulher tem mais essa competência das relações interpessoais e acolhida. A mulher também é boa no planejamento das ações e execução. Então, por exemplo, também dentro dessas competências, a mulher demonstra que ela coloca mais na prática aquilo que ela põe no papel. Sim. Olha que interessante. Muito legal. E as que a mulher não apresenta tanto? A questão da estratégia. Olha que interessante. Certo. Então, a questão do pensamento sistêmico, pensamento estratégico. O homem apresenta uma competência melhor nisso. Perfeito. Então, dentro desse estudo, o que a gente pôde observar? Que ao longo da história da mulher, né, ela tem competências muito relevantes, mas que em alguns momentos esse espaço não era dado para desenvolver isso dentro das organizações. Perfeito. Isso também não quer dizer que a gente, estamos lutando. Não, é uma história. Sim. E essa história vem de muito tempo atrás. Sim. Né? Que a gente está tendo agora que recuperar. Sim. As empresas já abriram esse olhar. Sim. Tem um estudo da Ernst Young que diz que mulheres no topo da organização, ali, digamos, da gerência para cima, gerência, direção, Sim. consegue trazer 1/3 mais de resultado. E 1/3 é muita coisa, hein, para a professora? empresa,
em torno de 30% em alguns tipos de Sim. resultado. Então, mulheres na liderança, elas vêm dando resultados muito positivos, Sim, o que está levando as empresas a olharem para isso. certo. A terem um olhar mais, olha, eu acho que mulher aqui pode dar certo. Sim, Então, eu diria para as mulheres que também tem essa questão, no curso a gente trabalha muito a autoconfiança, certo, né? Porque mulher tem, existem sabotadores mentais, certo. na minha mente e na sua. Os mesmos, sabia? Perfeito. Mulher e homem. Não desconhecia. Mulher e homem, Como é que tá? funciona isso, professora? Isso é um estudo de Shizard Chaminé, que é um professor de Stanford, que ele Sim. estudou os sabotadores mentais. O ser humano, ele tem 10 sabotadores. Todos nós. Gostei disso, hein, É muito professora? legal. Pelo Vocês menos vão eu vou fazer- conhecer meus inimigos Vamos fazer agora. um podcast. Eu vou te mandar o teste, professor. E aí, a gente identifica que na mulher, esses sabotadores, eles agem de forma mais intensa. Principalmente o sabotador master, que é o crítico. Certo. O que o crítico faz? Ele fala assim, você não está preparada para isso, Adriana. Como que você vai lá gravar um podcast com o professor Henrique? Olha a experiência dele, você não está preparada. É o sabotador, Sim, tá? Autossabotagem. A mulher tem muito autossabotagem. E no curso a gente faz o teste dos 10 sabotadores, sim. identifica os 3 sabotadores mais críticos. Para ela, Para ela, essa mulher faz um plano de ação personalizado e durante o curso ela vai desenvolvendo esse plano de ação. que legal. E a E gente aí ela fecha na vai mentoria. equilibrando, e aí ela vai equilibrando e vai desenvolvendo Isso. essas faltas Exatamente. nessa competência. E quando a nessas gente competências. conhece esse sabotador, a gente já começa a conversar com ele. Hoje eu converso com meus sabotadores. Entendi. Então, se ele falou assim, Entendi. você vai lá conversar com o professor Henrique, eu falo assim, eu vou porque eu estou preparada, eu sei o que eu vou falar, eu Então. conheço meu conteúdo. E você vai, a gente chama, aí vem a neurociência, Certo, a gente chama de ativar o sábio. certo. Aí você minimiza o sabotador, ativa o sábio. O que o Sim. sábio faz? Ele te dá segurança, autoconfiança, para eu vir aqui e falar do meu assunto. Certo. Entendeu? Então, Sim. a mulher, ela tem muito mais essa propensão à autossabotagem e por Sim. isso que muitas mulheres não conseguem subir na carreira. Meninas, larguem disso. Vocês são boas, né? Somos super capazes. Vocês são super capazes. Mas aí eu acho que entra uma história de vida. Sim. Dependendo do que aquela mulher viveu na sua história, e eu não tô falando nem de violência, Sim, nada sim, disso, mas sim. A lá na história empresa, de vida. eu dei uma ideia, alguém não aceitou, eu quis fazer tal coisa, não deu Acaba certo. criando aquelas crenças limitantes, Exatamente. né, professor? Eu não consigo. Isso. Vem o sentimento de Isso. desvalorização, Exato. de nem adianta, eu não vou Isso. tentar. Que é parecido com a síndrome da impostora. Certo. Que todo mundo aí fala bastante. Sim, Mas os sabotadores é uma análise mais profunda, perfeito. que foi um teste que o professor Xizard criou. Que legal, E aí professor. isso traz, é um gráfico, e vem toda a pontuação dos sabotadores. Sim, E o livro se chama Inteligência Positiva. Para quem tiver interesse, gente, o livro Inteligência Positiva, para qualquer profissional, Sim, homem, sim. mulher, ele é muito interessante. é. E o professor Xizard, ele prova nesse livro, por meio da sua pesquisa, Sim, né? Que lá digamos assim, nas equipes, a gente usa muito pouco esse nosso potencial, sim. por causa dos sabotadores. Perfeito. E lá fora, professora, eu vejo, como nós estudamos, etc., eu vejo muita mulher em posição de liderança. Uhum. Tá? Eu vejo dentro de universidades, Sim. dentro de empresas, as mulheres tendo um maior resultado. Isso. Né? E aqui no Brasil o caminho deve seguir o mesmo? O caminho está sendo aberto de forma muito interessante aqui. Sim. Já tem um índice na SP500, que é da Bolsa de Valores, Sim. que já está pontuando as empresas que têm ações afirmativas com mulheres. Perfeito. A Com questão liderança. Perfeito, a questão da sustentabilidade, Exato, é. daqueles índices estratégicos. E não só assim, o número de mulheres na empresa, não. É quanto dessas mulheres estão em cargo de liderança. Quais são as políticas da empresa, por exemplo, de redução do assédio? Quais são as políticas da empresa de preparar essas mulheres? Sim. Eu tenho muitas empresas que me procuram e falam, olha, eu quero entrar aqui nesse índice e preciso dar o curso de liderança para mulheres. Sim. E aí você vai lá e aplica esse curso que entra como uma pontuação. Sim. Porque você está preparando as mulheres para crescer.
né? Eu lembro quando eu tenho um curso de indicadores estratégicos de sustentabilidade e tem a questão da responsabilidade social no desenvolvimento o que nós falamos agora quando Diversidade, da diversidade, etarismo. da diversidade, Exato. do etarismo, que as empresas e elas estão percebendo que ganham com isso, né, professora? Num sim. primeiro momento parecia que era uma obrigação, e agora eu tenho que contratar, mas na verdade as empresas estão percebendo que elas estão tendo um melhor ganho, uma melhor produtividade. Exatamente. E a gente vê desde resultados assim, muito, digamos, muito na vida pessoal, que impacta na empresa. Perfeito. E o contrário também é verdadeiro, de mulheres que conseguem ali trabalhar naquela função de líder que ela tem e conseguir um resultado incrível porque ela se preparou, porque ela se abriu para a liderança. Né? Tem casos, esse do índice que eu falei da Bolsa, ele tem empresas muito grandes, né? Tipo Magazine Luiza, Boticário, são alguns exemplos nacionais. Mas a gente tem aí empresas locais fazendo muito esse movimento de capacitar o Instituto Ethos, ele faz essa medida, não faz? Faz, ele olha muito para essa questão da responsabilidade social. Eu gosto muito, eu lembro, eu sempre buscava muito junto com os relatórios deles para fazer medida organizacional. Isso. Que bacana, professor. Bacana. E os desafios maiores, então, hoje, para o administrador, professora, de forma geral? Quais são os maiores desafios? Se eu chegasse para a senhora, se fosse filho da senhora, falar, mãe, quero fazer o curso de administração, quais seriam ou eu quero fazer uma pós, me formei em engenharia, me formei em medicina e quero fazer uma pós em negócios. Até me fez lembrar uma coisa agora, professora, que a área de gestão é para todo mundo, não é? É para todo mundo. Eu brinco falando sério, é uma brincadeira falando sério. Eu tenho muitos amigos e são formados nas mais diversas áreas, médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos. E eu brinco com eles se reclamam muito, porque é muito difícil a empresa, porque é muito difícil ter empregado, porque é muito difícil ter conta no banco, é muito difícil fazer conta financeira. E aí equilibrar os impostos, né? Fazer um planejamento a mais longo prazo. E aí eu falo para eles, cara, vocês têm que fazer um curso de ADM. Exatamente. Né? Então, a questão da administração, gente, é a questão da gestão. Se você for um médico, se você for um terapeuta, seja lá o que for a sua profissão, você tem que aprender as ferramentas de gestão para fazer o teu negócio funcionar. Saber lidar com pessoas, com dinheiro, né? Tem que ter. Ou traz um administrador para a tua empresa. Porque, assim, é o que você falou, né? Gestão é para todos, mas nem todos querem. Nem todos gostam, nem todos querem se preparar para isso. Então, acho que é hora de trazer um profissional de administração, seja ele técnico, seja o bacharel, porque é o profissional que vai saber e te ajudar a gerir essa empresa. Né? E hoje em dia é muito comum. Hoje em dia, com a possibilidade de contratação por CNPJ, você consegue ter um profissional te ajudando nisso sem você precisar contratar ele 8 horas por dia. Sem dúvida nenhuma. Né? Isso é muito comum na minha carreira. É o papel do consultor, né? É o consultor, o assessor. Hoje eu assessoro, tem empresa que eu vou uma vez por mês, tem empresa que eu tenho um projeto maior. E hoje em dia tem também a questão de você trazer administradores para o conselho de administração da empresa, que é fundamental. Você não pode ter um conselho que você não tem administradores, né? Então, acho que é por aí, assim, essa questão do desafio da gestão. Né? Perfeito. E o maior deles, que é a pergunta que você me fez, estava imaginando meu filho falando isso para mim, coitado. Não faz isso não, Não faz isso não. É brincadeira, gente, é brincadeira. Não, eu ia falar, faça o curso, porque vai te dar... Eu tenho uma outra observação da carreira de administrador que eu acho muito legal, que foi o que aconteceu, acho que comigo, contigo, que é uma carreira eclética. Super eclética. É uma carreira que não deixa a gente amarrado. Então, é uma visão equivocada você pensar naquele administrador atrás de uma mesa cheia de papel. Isso já era, gente. Faz tempo já que eu não fico atrás de uma mesa cheia de papel. O administrador, ele tem um papel muito mais amplo, né? É um papel, se ele desenvolver a carreira para essa linha, é um papel muito mais estratégico. E eu diria que hoje o grande desafio do administrador é realmente se encaixar na tecnologia. Eu acho que a gente precisa, inclusive... Eu já estou na loucura de fazer curso de programação, tá? Opa! Tipo, já baixei lá, já entrei numas escolas,
porque eu estou vendo que com o uso da inteligência artificial, eu já quero programar algumas coisas para fazer já coisas mais específicas. Sim. Aí você fala assim, nossa, mas o administrador programando? Sim, porque hoje em dia é possível. Mas qual é o problema? Sem invadir a área da TI, porque eu acho que a TI também tem o seu papel super relevante. Sim. Não, o cara da TI é o cara da TI. Relevante. Quem manja é ele, a gente brinca, os meninos da TI, né? Eu brinco, professora, que o escritório ideal é aquele que tem um menino da TI no armário. Isso mesmo. Né? Você fala, chama ele, sai do armário, vai lá, e volta pro armário. Ó, galera da TI, coração, amo vocês. Resolve tudo pra gente, Resolve tudo. Mas é isso, eu acho que o nosso grande desafio é o Dario fez assim, ó. O Dario gostou. encaixar esse meu papel com essa tecnologia embarcada, o uso da inteligência artificial para agilizar a nossa carreira, agilizar o nosso dia a dia. Sim. Eu acho que é super relevante o administrador pensar nisso e já fazer isso. Perfeito, professora. Professora, se as pessoas quiserem encontrar a senhora, como é que faz? Eu vou deixar o meu Instagram, que eu acho que é mais fácil. Perfeito, qual que é o Instagram? @adrimartelo, com 2 L's. @adrimartelo, com 2 L's. Isso mesmo. Tá, então, lá no Instagram. No Instagram, pode mandar direct, vamos conversar. Lá no Instagram eu coloco algumas dicas de vez em quando. Que legal, professora. Final de semana eu coloco dica de filme, de documentário, de livro. Que legal. Então a gente pode trocar ideia por lá, pessoal. Professora, muito obrigado pela sua presença. Espero que vocês todos tenham gostado. Eu adorei. Muito obrigado, professora. Obrigada, querido. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Amém. E vamos fazer esses administradores crescer e fazer acontecer. O sangue azul, gente, que eu falei agora há pouco, é que a cor do curso de administração é azul. É isso né? mesmo. Então, nós administradores brincamos que nós temos sangue azul. Até mais. Muito obrigado. E está valendo aí. Tchau.